Boa noite, graça e paz, pessoal. Estamos começando mais uma live no nosso projeto de leitura bíblica. E glória a Deus pela sua vida, que você tem participado com a gente. Nós estamos aqui nesse projeto de leitura diária, 45 minutos por dia. Uma leitura de forma bem tranquila. Nós vamos fazer um pouco do Novo Testamento, um pouco do Antigo Testamento e vamos ler também Salmos e posteriormente Provérbios, né? Nós vamos finalizar isso antes do ano acabar. Nós estamos fazendo sempre à noite, às 15 para as 11 da noite. E nós temos uma dinâmica de orar antes, ler a palavra e depois no final a gente ora de novo. Então, você que está participando pela primeira vez, eu quero te convidar a vir com a gente todos os dias, né? Estaremos aqui e envia essa live para mais alguém, envia essa live para outras pessoas também, para elas participarem. Qual que é o intuito nosso? O intuito é de justamente inspirar as pessoas a ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler, nós já lemos no livro de Mateus todo, completo. Hoje nós vamos ler o livro de Marcos e vamos estar lendo também no livro de Gênesis, depois voltamos aqui em Salmos. Amém? Glória a Deus. Se você estiver comigo aí, deixa um joinha aí, escreva algum comentário aí, para a gente poder interagir aqui também, tá bom? Vou fazer uma oração e a gente já começa a nossa leitura diária aqui. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor tem conduzido a nossa vida, o Senhor tem nos dado sabedoria, graça, e nesse instante eu te peço para que venha nos instruir, ó Pai, através da Tua palavra. Venha colocar dentro de nós, ó Pai, as mais ricas sabedorias que provém do Senhor. Fala conosco, fala com cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então, deixa eu só conferir aqui, onde nós paramos aqui ontem. Então aqui é capítulo 6 do livro de Marcos, capítulo 6 de Marcos. Abra sua Bíblia aí e nós vamos ler. Partindo dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profetas sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E ele se admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas, ensinando. Chamou a si os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto apenas um bordão.
Não se deviam levar alforge, nem pão, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não deviam vestir 2 túnicas. E disse então: na casa em que entrardes, permanecei nela até partirdes dessa cidade. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Ouviu isto o rei Herodes, pois o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. Diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, a quem mandei degolar, que ressurgiu, pois o próprio Herodes mandara prender a João e encerrá-lo no cárcere por causa de Herodias, com quem se havia casado, embora ela fosse mulher do seu irmão Filipe. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. De modo que Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o guardava com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade o ouvia. Finalmente, chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no seu aniversário, dava um banquete aos seus grandes, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Saindo ela, perguntou à sua mãe: o que eu vou pedir, mãe? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. Entrando apressadamente, pediu ao rei: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu muito, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Enviando logo o executor, mandou que trouxessem a cabeça de João. Olha a forma que João Batista morreu, hein? Ele foi e o decapitou na prisão e, trazendo a cabeça num prato, entregou-a à jovem e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, ouvindo isto, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então foram sós num barco para um lugar solitário. A multidão viu-os partir e muitos o reconheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus teve compaixão das pessoas e passou a ensiná-las muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe: iremos nós
e compraremos 200 denários de pão, para lhes dar de comer? Ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizesse assentar a todos, em grupos, sobre a relva verde. Assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Ele também repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e se fartaram. E os discípulos levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Imediatamente obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas quando viram andar por sobre o mar, cuidaram que era um fantasma. Deram grandes gritos, porque todos o viam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o coração deles estava endurecido. Estando no outro lado, seguiram para a terra de Genezaré, e ali aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu a Jesus. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer os enfermos em leitos ao lugar onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrava, em cidades, aldeias ou campos, colocavam os enfermos nas praças. Rogavam-lhe que ao menos os deixasse tocar na orla de suas vestes, e todos os que a tocavam saravam-se. Incrível, né? Todos que tocavam na orla das suas vestes eram curados, eram sarados. Agora, Marcos capítulo 7. Ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam, para observar como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe então Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes. E disse-lhes então: Jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe
seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a essas. Chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas é o que sai dele que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. Ele lhes disse: também vós não entendereis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, pois não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora? Ao dizer isto, Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai do homem é o que contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Versículo 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Certa mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhes disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a filha deitada na cama e o demônio a tinha deixado. Então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo e um gago, e rogavam-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, então, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abra-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo o impedimento da língua se desfez, e falava então perfeitamente. Jesus lhe ordenou que ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais proibia, tanto mais o divulgavam. As pessoas queriam falar das maravilhas de Jesus, né? Admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Aleluia. As pessoas queriam contar sobre Jesus, queriam falar dos testemunhos, né, que elas estavam vivendo. Então, era muito especial tudo isso. Então, nós lemos agora Marcos, capítulo 6, capítulo 7, e vamos ler mais uma aqui, Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, reunindo-se outra grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão. Estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Se os despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe.
Os discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. Tomando 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu os seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, tendo dado graças, ordenou que também estes fossem distribuídos. Comeram e se saciaram. Dos pedaços restantes, os discípulos levantaram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então, tendo-os despedido, entrou logo no barco com os seus discípulos e foram para a região de Dalmanuta. Os fariseus saíram e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe que para o tentarem um sinal do céu. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará sinal algum. Então ele os deixou, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles arrazoavam entre si dizendo: é porque não temos pão. Jesus, conhecendo o seu argumento, lhes perguntou: por que arrazoais sobre o não tendes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Responderam: 7. Ele lhes disse: não entendeis ainda? Versículo 22. Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da cidade e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou: vês alguma coisa? O cego, então, levantando os olhos, respondeu: vejo as pessoas como árvores que andam. Tomou Jesus a pôr-lhes as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Mandou Jesus para casa, dizendo: não entres na aldeia. Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens o que sou? Responderam então: João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, Jesus estava perguntando: mas e aí, vocês? Quem que vocês acham que eu sou? Aí Pedro vai e responde: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a respeito dele. Então começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Ele dizia abertamente essas palavras e Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e, olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas coisas de homens. Então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhe disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam ter chegado o reino de Deus com poder. Glória a Deus. Aleluia. Então lemos Marcos capítulo 6, 7 e 8. Agora corre lá em Gênesis e nós vamos continuar aqui a história de Gênesis. Estamos falando sobre a história de Jacó, Esaú, Raquel, né? Essa parte aqui do início ainda de Gênesis. E hoje Gênesis capítulo 32. Gênesis 32. Jacó também seguiu o seu caminho e os anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: "Este é o acampamento de Deus", e chamou aquele lugar de Manaim. Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Ordenou-lhes, dizendo: "Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão, e estivesse lá até agora. Tenho bois e jumentas, ovelhas e bodes, servos e servas. Envio essa mensagem a meu senhor para achar graça aos teus olhos." Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: "Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 homens com ele." Então Jacó temeu muito e se angustiou, e repartiu em 2 bandos, o povo com ele, que com ele estava, e as ovelhas, os bois e os camelos, porque dizia: "Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará." Jacó estava com medo, porque ele tinha feito algo de mal pro irmão e tinha fugido. Disse mais Jacó: "Ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu o temo, para que não venha ele matar-me e a mãe com os filhos. Mas tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar." Ele passou ali aquela noite e tomou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ele os entregou ao cuidado dos seus servos, cada manada à parte, e disse aos servos: "Passai adiante de mim, e ponde espaço entre manada e manada." Ordenou ao primeiro, dizendo: "Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais, ou de quem são estes diante de ti? Responderás o seguinte: são de teu servo Jacó, presente que envia meu senhor a Esaú, e ele mesmo vem vindo atrás de nós." Ordenou também ao segundo:
ao terceiro e a todos os que vinham atrás das manadas. Desta maneira falarei a Esaú, quando vos encontrardes com ele. E direis também: o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente, que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Gênesis 32, versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Saía o sol quando ele transpôs Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Eita! Gênesis capítulo 33. Levantou Jacó os olhos e olhou, e viu que vinha Esaú, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E eles choraram. Depois Esaú levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e perguntou: quem são estes contigo? E ele respondeu: os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Então chegaram-se as servas, elas e seus filhos, e se inclinaram. Chegaram-se também Lia e seus filhos, e se inclinaram. Depois chegaram José e Raquel, e se inclinaram. Perguntou Esaú: que queres dizer com todo este banho que encontrei? Respondeu Jacó: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja teu o que tens. Então disse Jacó: não, se agora achei graça aos teus olhos, peço-te que aceites o meu presente, porque vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Aceita, peço-te o meu presente, que eu te trouxe, pois Deus tem sido bondoso para comigo, e tenho de tudo. E insistiu com ele, e ele o aceitou. Então disse Esaú: ponhamo-nos a caminho, e vamos, eu irei adiante de ti. Respondeu-lhe Jacó: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, todos os rebanhos morrerão. Passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei, conduzindo-os pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor
em Seir. Respondeu Esaú então: permita-me deixar contigo alguns dos meus homens. Perguntou Jacó: para quê? Basta que eu enche graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez abrigos para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. Depois que voltou de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e se acampou diante da cidade. Por 100 peças de prata, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo em que estendera a sua tenda. Então levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Aleluia! Aleluia! Não, vamos fazer o seguinte, nós temos um tempinho a mais aqui, eu vou ler Gênesis 34 agora. Vou ler 34 e depois a gente vai para Salmos. Gênesis 34. Ora, Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quando Siquém, filho do Eveu, Amor, príncipe da terra, a viu, tomou-a, deitou-se com ela e a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou-lhe afetuosamente. Então disse Siquém a Hamor, seu pai: consegue-me esta moça por esposa. Quando Jacó ouviu que sua filha Diná fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se Jacó até que viessem. E saiu Hamor, pai de Siquém, a fim de falar com Jacó. Ora, os filhos de Jacó tinham vindo do campo, assim que souberam do caso. Entristeceram-se e iraram-se muito, pois Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Então falou Hamor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-la, peço-vos por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e nela adquiri propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos dela: ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que disserdes. Aumentai de muito dote e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Somente dai-me a moça por esposa. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai, enganosamente, porque havia contaminado a Diná, sua irmã. E lhe disseram: não podemos fazer isso. Dar a nossa irmã um homem incircunciso, isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição: consentiremos, se vos tornardes como vós, como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos as nossas filhas, e tomaremos as vossas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos iremos embora. E suas palavras agradaram a Hamor e a Siquém, seu filho. Não tardou o moço em fazer isto, porque se agradava da filha de Jacó, e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo: estes homens são pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Recebamos as suas filhas por mulheres, e lhes demos as nossas. Mas somente consentirão aqueles homens habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles estão circuncidados.
o seu gado, as suas propriedades e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. Deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem for circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. 3 dias mais tarde, quando os homens estavam doridos, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram a todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Hamor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque haviam violado a sua irmã. Tomaram deles os seus rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia tanto na cidade como no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e aos ferezeus. Nós somos pouca gente, e se eles se ajuntarem e vierem contra mim, serei destruído, eu e minha casa. Ao que responderam: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Eles foram lá e mataram a todos ao fio da espada, porque fizeram maldade contra a irmã deles. Lemos Marcos capítulo 6, 7 e 8. Acabamos de ler Gênesis capítulo 32, 33 e 34. E vamos ler agora Salmos 42. Abra sua Bíblia aí, Salmos 42. Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Lembro-me dessas coisas enquanto dentro em mim derramo a minha alma, de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturba em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Ó meu Deus, dentro em mim a minha alma está abatida. Portanto, lembrar-me-ei de ti desde a terra do Jordão e desde as alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. De dia o Senhor dirige o seu amor, e de noite a sua canção está comigo. Uma oração ao Deus na minha vida. Digo a Deus, a minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários me afrontam, dizendo-me o dia todo: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Salmos 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem enganador e iníquo. Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Leve-me ao teu santo monte, ao lugar da tua habitação. Então irei ao altar de Deus
do Deus que é a minha alegria e o meu prazer. Com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Salmos 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos. Nossos pais nos contaram os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. Expulsaste as nações com a tua mão e os plantaste. Esmagaste os povos, mas a eles deste largueza. Não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou. Foi a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, pois os amaste. Tu és o meu rei e o meu Deus, que ordena vitórias para Jacó. Por meio de ti vencemos os nossos inimigos, pelo teu nome pisamos os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, nem a minha espada me traz vitória. Mas tu nos dás vitória sobre os nossos inimigos, tu cobres de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o dia todo e louvaremos o teu nome. Aleluia, para sempre. Mas agora tu nos rejeitaste e nos humilhaste, já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fizeste retroceder diante do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos despojaram. Tu nos entregastes como ovelhas para sermos devorados, e nos espalhastes entre as nações. Tu vendestes por um nada o teu povo e não lucraste com seu preço. Tu nos fizeste opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria dos que nos rodeiam. Tu nos puseste por provérbio entre as nações, por meneio de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está diante de mim o dia todo, e o meu rosto está coberto de vergonha. À voz daquele que me afronta e blasfema, à vista do inimigo e vincador. Tudo isso nos sobreveio, embora não nos tivéssemos esquecido de ti, nem sido falsos à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, os vossos passos não se desviaram das tuas veredas. Mas tu nos quebrantastes e nos tornaste em lugar onde vivem chacais, e nos cobriste com as sombras da morte. Se nos tivéssemos esquecido do nome do nosso Deus, ou estendido as mãos para um Deus estranho, não teria descoberto Deus, visto que ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti somos mortos o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, ó Senhor, porque dormes. Acorda, não nos rejeiteis para sempre, porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. A nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo pega-se ao chão. Levanta-te em nosso auxílio, resgata-nos por causa do teu constante amor. Aleluia! Glória a Deus. Então, terminamos de ler aqui agora Salmos 42, 43 e 44. Encerramos a nossa live de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus sonhos, os seus projetos, em nome de Jesus. Estaremos aqui amanhã novamente. Fica com Deus e até o próximo dia da nossa leitura bíblica 2026.